A paz de Jesus, o amor de Maria. Bem, eu me chamo Fábio Pentecostes, né? Sou apologeta católico e hoje vou dar o meu testemunho de ex-protestante, como fui parar nas falsas doutrinas. Né? Atualmente estudo ensinamentos teológicos bíblicos e teologia bíblica com o Padre Luiz Toro. Bem, a minha ida ao protestantismo foi quando eu conheci que hoje atual a minha esposa, né, a mulher que hoje é a minha esposa. Nós brigávamos muito, né, ciúme de ambas as partes, e quando foi um dia na Igreja Universal do Reino de Zeus, tinha um momento lá, se eu não me engano era nas quinta-feira, de casais, um momento que tinha que os pastores dessa denominação faziam. Então eu convidei um dia a minha esposa para a gente ir, e a gente indo acabamos, né, nos tornando protestantes. No dia em que o pastor, o bispo daquela igreja foi supostamente nos batizar, porque já éramos, né, batizados e não sabíamos, ele disse assim: olha, eu vou batizar você hoje, mas você, se quiser ser batizado mais de 10 vezes aqui, você pode ser batizado. E eu já fiquei com aquilo assim, né? E era uma expulsação de demônios, né, na Igreja Universal. Quando foi um dia, né, eu que sempre estava atrás da verdade, sempre tinha no meu coração de encontrar a verdade. Quando foi um dia, eu pensei comigo, sem dizer para minha esposa, que atualmente ela era minha namorada, hoje é a minha esposa, sem dizer para ela, sem comentar nada com ela, eu falei: hoje eu vou manifestar um demônio. Eu vou fingir que eu tenho um demônio, porque esse pastor, ele disse que tem o Espírito Santo e a verdade está nele, nessa igreja. Então, se eu manifestar o demônio, de tantos esses que eu já vi aqui se manifestando, ele vai dizer assim: se realmente ele tem o Espírito Santo, ele vai dizer assim: olha, não faça isso não, tenha vergonha na sua cara. Você está tentando enganar quem? Enganar o Espírito Santo? Tinha isso no meu coração, na minha cabeça, eu coloquei isso. E assim eu fiz. Aquela igreja, no culto, né? E quando foi ali, um momento de oração e tal e coisa, e aí eu comecei a rasgar a roupa, comecei a escarrando, né, lançando cuspe ao chão, né, e o pastor foi e pegou assim pela minha camisa, aqui no meu pescoço, né, me levou assim para frente do palco lá, que aquilo não é altar, palco, aí disse assim: olha, ainda tem gente que diz que um bicho desse não existe. Quando ele pegou aqui na minha camisa, amados, que me levou para lá, eu falei: agora sim ele vai dizer, para todo mundo ouvir, esses que estão presentes aqui, ele vai dizer: olha, isso é um farsante. Eu esperei essa palavra, mas não, ele disse, foi o que ele disse? Ele disse: tem gente que diz que um bicho desse não existe. Amados, eu não quis fazer aquele pastor passar por vergonha e dizer para ele: crie vergonha na sua cara, seu falso profeta. Eu não tenho demônio, coisa nenhuma. Mas eu continuei aquela algazarra, aquela resenha ali, né? O que mais chamou a atenção foi quando a gente saímos daquele culto, veio um homem, né, me perguntar: o demônio existe, né? Depois eu descobri que aquele homem era quem levava o supostamente bispo daquela igreja, pagava para ele levar pessoas estranhas, pessoas que não eram daquela cidade, para que elas se manifestassem demônios lá e as pessoas vissem, chegassem a ver, né, testemunhar aquele falso testemunho de que aquele pastor tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Né? Eu acabei descobrindo isso. Então, quer dizer, essa expulsação de demônios, né, o que diz Mateus capítulo 7, 21, né, a 23, olha, expulsamos demônios em teu nome, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então a gente foi para mais igrejas, e aí, para outras igrejas, fui para a Igreja Mundial do Poder de Zeus. A gente foi para São Paulo falar com aquele homem que se diz apóstolo
Valdemir Santiago, ele humilhou a minha esposa. Nós queríamos ser pastores na denominação dele. Ele humilhou a minha esposa, nos humilhou. Né? A gente sem ter nada, sem ter nem só tinha a passagem da ida para São Paulo. Né? E ele nos humilhou, colocou a mão na minha cabeça dizendo que eu ia enricar, que os bancos iam estourar as contas, iam estourar com o dinheiro que eu ia ter. E eu fiquei mais pobre ainda, mais miserável ainda. O problema que eu carrego na coluna, inclusive agora está doendo por estar nessa posição. Dói demais, principalmente do lado esquerdo. Não é? E ele disse, olha, nunca mais sentirá esse problema na coluna. E a minha coluna ficou pior ainda. Dali daquela igreja, a gente decidiu ir para a igreja de R.R. Soares. Né? A igreja de R.R. Soares. E aí a igreja de R.R. Soares, lá a gente desmascarou um pastor. Depois da igreja de R.R. Soares, a gente foi para a igreja de Deus e Amor. Chegando na igreja de Deus e Amor, a gente viu panela de pressão pulando para um canto e para outro. E eu olhava essas doutrinas, amados. Eu sempre tinha no meu coração de encontrar a doutrina verdadeira. Quando eu fui para o protestantismo, eu tinha na minha cabeça que só era uma única igreja. Porque quando Jesus fundou em Mateus capítulo 16, versículo 18, não é? Uma só igreja, uma única igreja, está no plural, a minha igreja. Então eu achava que todas as igrejas protestantes fossem comunidades, e que todas tinham o mesmo pensamento, que todas têm a mesma interpretação das Sagradas Escrituras. Depois eu vi Edir Macedo, né, mandando matar Valdemiro, e eu vi essa briga lá dentro, né? Silas Malafaia brigando com outros pastores, e aquela briga brigando com Marco Feliciano, e aquilo, né? E eu sei que vai depois de decepções com essas igrejas, procurando a verdade nessas igrejas, juntamente com a minha esposa, uma verdade de uma única igreja, aquela igreja da Bíblia, aquela igreja da Bíblia que pregasse o capítulo 6 de João, especialmente do 51 ao 58, não encontrava. Fui para a Igreja Batista Renovada, estudando a sua doutrina, pior. Igreja Batista Água Viva em São Paulo, pior. Eu sei mais que eu fui em várias igrejas. Em várias igrejas atrás desse Jesus. Atrás dessa igreja bíblica. E nenhuma daquelas igrejas, não é, se identificava com a igreja da Bíblia. Quando um dia em São Paulo, meditando nas Sagradas Escrituras, eu perguntei, falando com Jesus, Senhor, por que eu não encontro a igreja da Sagrada Escritura? Quando de repente eu abro no capítulo 8 de Hebreus, e assim como eu disse ao padre, quando voltei para a igreja católica, quando fui me confessar, ele perguntou para mim, o mesmo padre que realizou o meu casamento, né, que celebrou o meu casamento, ele perguntou para mim, filho, é difícil. O que fez você sair do protestantismo e vir para a igreja católica? Eu digo, padre, me empreste uma Bíblia. E eu abri no capítulo 8. O que eu entendi no capítulo 8, versículo 1 de Hebreus, foi o seguinte. O ponto essencial do que acabamos de dizer é este. Temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina no céu. Aqui eu já descobri que o sacerdote eram os verdadeiros. Não vi aqui que a pessoa de Jesus ser o chefe desses sacerdotes e dizer a Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Entende? E o versículo 2 foi o que mais me chamou a atenção. Porque diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, fundado pelo Senhor e não por homens. Amados, quando eu encontrei isso aqui, eu falei, não, essa igreja eu tenho que encontrar, porque essa igreja ela não é fundada por homens. E todas essas doutrinas em que eu já fui, que nem macaco de galho em galho, procurando onde era que estava a verdade, procurando uma igreja que não pregasse simbologia, quando referia-se à carne e ao sangue de Cristo, mas que pregasse, que dissesse, aqui não é símbolo, aqui não é representação, mas é verdadeiramente o corpo de Cristo, verdadeiramente a carne e sangue de Jesus. Era essa igreja que eu andava atrás. Era essa igreja que eu procurava, por isso que eu fui em várias
em quase 10 denominações. Procurando essa verdade, eu não consegui encontrar. Né? Quando eu me deparei com isso, o Espírito Santo dizia em cima dessa palavra, a igreja do Senhor, e ainda disse mais, meditando aqui em diante, eu entendi que a igreja de Cristo ela era fundada sobre Pedro. Então, se ela é fundada sobre Pedro, então essa igreja ela teve uma continuidade, porque foi sobre os apóstolos. E quem foi que deu a continuidade? Quem foram aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos? E aí, no capítulo 9, versículo 24, do próprio Hebreus diz, eis porque Cristo não entra em santuário feito por mãos de homens, que é apenas figura do verdadeiro. Aí eu comecei a descobrir que as igrejas protestantes eram figura da igreja primitiva. Eu descobri que existia uma igreja primitiva. Eu entendi que a igreja, como ensinava aqueles pastores que tinham se acabado com a morte dos apóstolos, eu entendi que teve sua sucessão pós a era apostólica. Os padres apostólicos que iriam suceder, iriam ficar no lugar dos apóstolos. E aí é onde Atos capítulo 8, Atos capítulo 20, versículo 28 diz, cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja, que ele adquiriu com o seu sangue. Então foi ali, amados, eu fui entendendo e ali eu falei, não pode ser. A igreja dos idólatras, a igreja católica. Então foi ali onde eu tive uma decisão firme de vir para a igreja católica. Depois de ficar 1 ano e 6 meses no protestantismo. Depois tive que... A minha esposa disse, não vou para a igreja dos idólatras, não vou para essa igreja que Maria é mãe, não vou. E aí eu sei que eu levei vários dias, pregando pelas Sagradas Escrituras, mostrando a verdade da fé católica pelas Sagradas Escrituras para minha esposa, né? Falando da Virgem Maria, assim como Betsabé intercedeu por Salomão, por Adonias, eu falei para ela, olha, quando nós não temos acesso ao rei, mas a mãe do rei está ali, nós temos acesso à mãe, então nós mandamos para o rei o recado pela sua mãe, assim como fez Adonias. Assim como Betsabé intercedeu por Adonias diante de Salomão. Salomão disse, minha mãe, por acaso posso negar um pedido teu? Entende? Aí ali foi onde nós viemos para o seio da igreja. Hoje nós somos católicos praticantes. Nós somos católicos e aqui eu quero deixar um pequeno detalhe. Eu vejo os ex-protestantes, amados, hoje melhor, mais católicos, mais marianos, mais eucarísticos, né, da patrística, da doutrina, mais do que aqueles católicos que estão dentro da igreja. É o que eu vejo hoje. Apologetas, ex-protestantes defendendo a fé. Aí você diz, mas não temos um santo ex-protestante. O cardeal Newman é ex-protestante. É santo. Entende? Então, foi dessa maneira que a gente voltou para a igreja. Ah, mas eu dizia, essas imagens fora. E aí a gente foi descobrindo, foi estudando as Sagradas Escrituras, foi acompanhando com o professor Felipe Aquino, com muitas outras pessoas, com outros padres, o padre Cleodon, que também é ex-protestante. E hoje a gente, né? Hoje a gente faz parte. Sou ministro extraordinário da Eucaristia e missionário, e a minha esposa é ministra da Palavra e missionária. E hoje testemunhamos para a glória e honra do Senhor. Somos filhos da Virgem Maria, amamos a Virgem Maria, né? Sabemos que ela só tinha um filho, eu era um antimariano, pregava, defamava a Virgem Maria. E hoje estou aqui para ser escravo da Virgem Maria. Para ser escravo e defender essa fé. Hoje, como apologeta, vejo com bons olhos, com os olhos da fé, na Sagrada Escritura, a verdadeira fé. E defendo essa fé pelas Escrituras. Né? Então, esse é um pequeno depoimento que eu quero deixar aqui para o canal dos ex-protestantes, de como eu fui protestante e como eu voltei para a Igreja Católica, através das Sagradas Escrituras, entendendo que essa igreja não é fundada por homens, entendendo que essa igreja, que não é fundada por homens, tem uma centralidade. A carne e o sangue de Cristo como dom de vida eterna para nós, João capítulo 6, versículo 54. Né? Meu querido irmão, que Deus abençoe você. Né? Se inscreva nesse canal dos ex-protestantes. Eu não posso dar meu testemunho, é longo, só posso gravar só 15 minutos. Meu testemunho aqui, se fosse para gravar, ia ser 3 dias. Eu fiz só apenas um resumo para você entender, né? Deus abençoe você e salve Maria Imaculada.